Eu vou me permitir falar sobre 4 tipos de democracia. Uma é a democracia tal como entendida em seu conceito original. Na Grécia Antiga, democracia era um atributo daqueles que na polis, na cidade grega, tinham o direito de pedir a palavra. Ou seja, a democracia no mundo antigo era a igualdade entre os iguais. Os escravos e os engenheiros, e os estrangeiros não faziam parte do povo. Curiosamente, tampouco os comerciantes, né? Então, democracia como igualdade entre iguais. Em segundo lugar, a evolução histórica do termo democracia nos fez chegar, num certo sentido, à Revolução Francesa e a ideia de que democracia era um método de escolha de dirigentes por meio do voto. E que se deu, sobretudo, mais uma vez, no âmbito de algumas elites, em que plutocratas, ou seja, aqueles ricos, lutavam contra aristocratas, aqueles nobres, e contra teocratas, a igreja. Ou seja, democracia como um método de escolha por meio do voto, ainda que num primeiro momento censitário, de escolha daqueles que vão dirigir os destinos. E ao longo do tempo, esses 2 conceitos chegam até nós e eu acho que eles têm que ser entendidos de 2 maneiras. Uma, democracia como ausência de coerção, que num certo sentido é o que nós temos em grande parte do mundo, materializados ou digitalizados por meio da internet, daquilo que se produz e veicula nesse ambiente, nesse universo. E a ideia de democracia como valor normativo, de que fazia alusão agora há pouco o professor Alexandre. A democracia como um bem e que talvez pudesse ser mais bem expressa pela noção de sociedade aberta. E que eu acho que tem uma boa tradução na ideia de que eu posso tudo fazer ao outro ou aos outros que eu não quero que seja feito para mim, ou que eu desejo que seja feito para mim, que nada mais é do que o imperativo categórico do nosso querido Kant. Então, democracia são essas 4 coisas. É um método de escolha ou, para resumirmos, um método de escolha de dirigentes e, por outro lado, também é um valor de sociedade aberta. Agora, o que é expressão? Tá certo? A própria palavra expressão, etimologicamente, ela está muito ligada ao nascimento da imprensa. É uma palavra que nasce na segunda metade do século XV e, portanto, é uma irmã gêmea daquilo que sai da imprensa. Expressar, tirar da imprensa. E isso é muito interessante porque, num certo sentido, nos dá a ideia também da importância transepocal da noção de liberdade de expressão. Porque liberdade de expressão sempre esteve, mais uma vez, historicamente, associada à ideia de que, por meio do livre debate de ideias que sai da imprensa, nós podemos construir uma agenda propositiva ou crítica para um mundo melhor. Ou seja, nesse sentido, liberdade de expressão é o veículo daquilo que nós podemos chamar de utopia. Os gregos falavam de bom, topos, lugar, construir o nosso bom lugar, fazer da liberdade de expressão um veículo para nos levar a um mundo melhor. E mais contemporaneamente, expressão quer dizer essencialmente 2 coisas. É a capacidade de eu, como indivíduo ou como grupo, ter acesso a certos bens tecnológicos que permitam a mim compartilhar minha visão de mundo. E, num certo sentido, aí, portanto, já há uma desvinculação entre noção de expressão como noção de imprensa. Eu posso ter o meu blog, posso ter o meu próprio URL e, a partir daí, eu compartilho com todos a minha visão de mundo. E expressão, nesse sentido, é também fazer parte de um grupo estético, fazer parte de um grupo com quem eu compartilho as minhas emoções, fazer parte de um grupo, de uma rede social com quem eu compartilho a maneira pela qual eu experimento o mundo. Então, nesse caso específico, expressão não quer mais dizer utopia, mas quer dizer ucronia, ou seja, um bom tempo, a good time, a maneira pela qual eu vivo a minha vida imediata com os outros, com quem eu gosto de viver por meio de uma conexão eletrônica, tá certo? Então, essa relação entre democracia e liberdade de expressão, ela faz sentido no mundo contemporâneo e ela chega a nós
por aquilo que eu acho que muito corretamente nós poderíamos chamar que é uma crise. Tá certo? Essa inter-relação entre democracia e liberdade de expressão se dá num marco de crise. Crise em dois sentidos. Um, que é o sentido que classicamente foi proposto pelo grande sociólogo italiano Antonio Gramsci, que crise é o momento em que aquilo que é novo ainda não nasceu e aquilo que é velho ainda não morreu. Agora, crise também é aquilo que os gregos chamavam de um momento de exame, um momento de julgamento, e que dá, por exemplo, a origem à expressão crítico de cinema. É alguém que julga uma determinada película. Então, nós estamos no momento, e essa é a importância desse seminário aqui, no momento fundacional de algo que está por vir e no momento também de abandono que algo ficou para trás. E esse momento de fundação, ele vai ser parametrizado por 3 variáveis. A primeira delas é o seguinte: nós estamos vivendo um processo dramático, brutal, violento, de nascimento, envelhecimento e morte de tecnologias. Portanto, tecnologia, tá certo? Será um elemento essencial da maneira pela qual democracia e liberdade de expressão se progressarão nos próximos 25, 30 anos. O segundo elemento, que eu acho crítico, muito, muito importante, é a diferenciação entre interesse público e interesse do público. Interesse público é resgatar aquele velho ideal de construção do bom lugar, da utopia, e utilizar os nossos veículos de comunicação para esse fim. Agora, por vezes, a ausência de coerção leva ao que nós poderíamos chamar de interesse do público, e que muito mais vezes se encontram potencializadas nesse ambiente permeado por novas tecnologias, etc., pela busca ao ódio, pelos sites extremistas, pela pornografia, pelos reality shows e pela TV trash. Esse é o interesse do público, que nós devemos puxar para aquilo que é o interesse público. E o terceiro elemento, que vai modular a maneira pela qual essa crise desabrochará, é o elemento de como as empresas que fazem parte do universo da construção do debate para as utopias, aquilo que nós poderíamos chamar de empresas jornalísticas, conseguirão sobreviver. Num mundo em que a maior empresa de mídia é o Google, que não produz um único grama de conteúdo sequer. Num mundo em que a maior marca de mídia do mundo, que é o New York Times, tem apenas 20% dos assinantes que tinha 10 anos atrás. E no mundo de mídia em que a Amazon, que é a principal livraria do mundo, já vende mais livros eletrônicos do que livros físicos. Então, esse é um outro tema importante. E é por isso que, nesse sentido, eu acho que vai ser fundamental, eu não sei se o David está aqui, eu li com interesse uma parte importante do livro dele, complementar o modelo do David. Porque Estado babá só cobre parte do problema, sobretudo, ou nanny state, cobre aqueles ou seja, muito pequenos, eventos sociais de presença do Estado de uma maneira que trata o indivíduo, sem dúvida alguma, como um infante. Agora, por outro lado, para complementar a figura do Estado babá, nós temos que entender que hoje existe algo que a gente poderia chamar de Estado babão. Ou, para facilitar a vida dos tradutores, the moron state. Ou seja, um Estado que dorme no ponto. Um Estado que deixa demais as coisas acontecer. Um Estado que não induz. E um Estado que esquece que, no limite, democracia é um instrumento para fazer com que aqueles que têm um plano utópico de levar ao bom lugar para a sociedade, naturalmente vão implementar aquilo que acreditam ser bom e verdadeiro na forma de políticas públicas. Tem também a questão do Estado, babaca, tá certo? Que a gente poderia traduzir como wise ass state, que é aquele que, em nome da indução, em nome da proteção do interesse público, cria uma burocracia cleptomaníaca, cleptocrática, para tirar riqueza do âmbito da sociedade civil e para se retroalimentar. E existe o bom Estado, que é o Estado farol, ou the beacon state, que é aquele Estado que vai mostrar o caminho, vai permitir a autorregulação,
vai permitir as regras, vai estabelecer as regras do jogo, mas vai permitir que expressão, sociedade, expressão, riqueza, prosperidade sejam algo gerados a partir dessa força motriz das sociedades contemporâneas. Muito obrigado.